Muito bem. Vamos caminhar um pouquinho mais nessa trilha do despertar. Vamos caminhar um pouquinho mais. Porque todas as estradas levam a Roma, né? Todas as estradas. Então há muitos caminhos pelos quais a gente pode passar, a gente pode seguir em direção ao despertar. E dentre eles, essa compreensão do que é um ser humano, das características humanas, da maneira de pensar, de perceber a realidade e tudo mais, né? Dentre várias características, várias possibilidades, nós temos a questão da hierarquia. Ser humano é um ser hierárquico. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Isso suscita muita autoobservação, muito questionamento interno, muita observação de si mesmo, para que a gente perceba, né, o quanto isso impacta na gente, o quanto isso está presente na gente, né? A hierarquia, como tantas características, não é nem boa nem má. É algo que o ser humano tem. Algo que a gente precisa observar com carinho e atenção e conhecer um pouquinho mais, principalmente em relação a gente mesmo. Fugir da hierarquia é algo muito complexo. Muito complexo. Porque provavelmente isso vem lá das nossas bases, né? Quando os primeiros humanos ali se diferenciaram da natureza, a hierarquia já estava presente. Então isso vem se perpetuando na espécie humana e adquirindo maneiras cada vez mais intrincadas. Eu posso dizer que eu sempre tive problema com a hierarquia. Sempre tive problema. Algo que eu respeito muito é quando a pessoa demonstra um conhecimento, demonstra a capacidade. Isso é algo que me desperta um respeito, uma admiração. Mas aparência, mas títulos, posição, para mim não tem muitas serventia, muito significado. A menos que a pessoa consiga unir aos títulos, à posição social, coisa e tal, um conhecimento verdadeiro, uma capacidade verdadeira. Isso me trouxe algumas dificuldades na vida, né, com chefes e coisas assim, lideranças, mas a gente vai trabalhando, né? Vai trabalhando, faz parte de cada um. A hierarquia, ela está presente em toda a vida humana, todas as coisas que a gente faz. Um bom começo seria estudar um pouquinho do Maslow, a pirâmide das necessidades humanas, a pirâmide das hierarquias, né? Hierarquia, uma pirâmide estratificada, organizada. Muito interessante o trabalho do Maslow, nos dá uma ideia muito abrangente do ser humano. Mas é preciso que a gente olhe a hierarquia de uma maneira mais ampla. A hierarquia na família, pai, mãe, filho, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, pai, mãe, filho homem, filha mulher, avô, avó, tios. A hierarquia na escola, na classe, o professor, o diretor. A hierarquia nas empresas, né? Diretor, vice-diretor, supervisor, gerentes e assim por diante. Fala, assim, inclusive, que tem empresas que existem mais cacique do que índio. Interessante, né? Caciques índios, né? Na parte indígena. As religiões, muito bem estratificadas, muito bem organizadas hierarquicamente. As empresas, né, como já citei, que é o que a gente convive bastante. Dentro da sociedade,
dentro da sociedade, dentro da cultura, está presente em tudo e, inclusive, na espiritualidade. Começando pelos gurus, pelos rishis, pelos sábios, pelos santos, muito presente. A hierarquia como característica, ela ajuda o ser humano, né? Ela organiza a vida da gente. Viver sem uma hierarquia, muito complicado, muito complicado. Eu acho que o ser humano não consegue imaginar alguma coisa assim. Tem os Borgs, né? Eu não lembro se é no Jornada nas Estrelas, qual é o filme agora, me fugiu, mas os Borgs eram uma coletividade. Inclusive eles absorviam outras civilizações. Mas os Borgs tinham uma rainha. Não era um representante, era uma rainha. E ela tomava decisões independente da coletividade. Então, mesmo na ficção, o ser humano tem imensas dificuldades em imaginar, em criar algo que não tem uma estrutura hierárquica. O Robert Monroe traz uma visão de eu superior nos livros dele, tem os 3 livros dele lá no blog, eu comento aqui bastante sobre o Bob, os íntimos, onde não é uma estrutura piramidal, não é uma estrutura hierárquica onde tem uma consciência que comanda os outros. O eu superior é formado por personalidades. E é claro que algumas se destacam, mas elas se destacam por consenso, por oportunidade, por necessidade. Então é interessante observar um pouquinho mais a estrutura de eu superior que ele traz. Porque a estrutura de consciência de eu superior que a gente tem, mesmo a do Vedanta, por exemplo, que eu gosto muito, é mônada, búdico, mental, emocional, estratificada. De uma certa forma, um responde ao outro porque o outro é superior. Ken Wilber, que eu gosto muito, fala em ólons, e ólons que vão envolvendo e acolhendo, né? Não é exclusão, mas ainda assim elétrons, prótons, nêutrons, moléculas, células, tecidos, órgãos, tudo hierárquico. Então a nossa visão é hierárquica, né, das coisas. A gente espera. Quem é o responsável? Leve-me ao seu líder humano. Leve-me ao seu líder, né? Tem aquele filme do Keanu Reeves, né, que ele é um ET, é muito interessante. Aparece lá uma americana lá, o nosso planeta, né? E ele diz, não é de vocês o planeta. É muito interessante. Um avião. E as hierarquias, elas se formam, elas se manifestam, elas se sustentam, elas se prolongam por vários motivos, né? Um deles é a comodidade. Preguiça, a mais pura, límpida preguiça. Ou seja, tem que fazer alguma coisa, mas ninguém quer fazer, porque estou cansado, porque estou entediado, porque tem coisa melhor, estou me divertindo. Então vai você. E vai você, e aquela pessoa assume uma postura, uma posição de líder, assume uma postura de representante e naturalmente acaba se tornando, né, a ponta da lança. Porque o Wilber, no livro dele, Éden, Queda ou Ascensão, traz um histórico muito interessante do surgimento dos reis e rainhas e toda uma evolução. É muito legal isso, muito interessante de ler. Traz bastante conhecimento.
essas hierarquias podem surgir pela força física. Então aquele mais forte bate no mais fraco e sou eu. E acabou. Né? Algumas culturas humanas haviam desafios constantes. Na hora que o líder mostrava uma fraqueza, aparecia alguém que desafiava, até que a coisa se tornou mais interessante, e aí o líder não se mostrava tanto, ele nomeava um representante para lutar a batalha. Né? Então, os reis foram mais ou menos assim. Pode surgir por competência, realmente. Então a pessoa detém um conhecimento, detém uma habilidade, e ela se destaca, né? E todo mundo procura, todo mundo precisa. A necessidade também cria líderes e hierarquias. Então você precisa daquilo, você se submete a alguma exigência. E o ser humano também é muito rápido em se aproveitar da situação. Bom, já que o que eu tenho todo mundo quer, vão ter que pagar um dízimo, vão ter que pagar um pedágio para ter acesso a isso. Então, modelos intrincados. Na família é um pouco complicado da gente lidar, né? Hoje em dia a mulher está assumindo essa posição de liderança, essa posição de uma hierarquia mais alta, deixando o homem às vezes em segundo plano e às vezes não tem nenhum homem. Então é a mulher porque não há outra opção. Ela tem que fazer, ela tem que assumir. Porém, dentro do mundo material, dentro do aspecto da vida humana mais básica, mais simples, isso vai continuar por muito tempo. Né? Isso vai continuar por muito tempo. Não sei se conseguiremos, como uma raça inteira, modificar essa questão. Eu acho que é muito difícil a gente modificar isso. E é um dos grandes impeditivos para uma evolução humana, realmente. Né? Dentro da espiritualidade, o que nós temos é uma cópia, copiar e colar, porque a gente percebe as organizações espirituais da mesma forma que a gente percebe as organizações materiais, culturais, sociais, etc, etc, etc. Tanto que recentemente Jesus foi eleito governador da galáxia. Jesus Cristo, que provavelmente não tem nada a ver com isso, por conta das crenças que se sucederam, levaram ele para esse cargo. Nós temos Astar Seran como comandante em chefe das tropas galácticas, que nós temos aí projetos e nós temos aí comunidades astrais, nós temos aí planos para a raça humana capitaneados por alguém. Estrutura hierárquica. A mesma coisa que você vê aqui no mundo material, você vai encontrar no mundo espiritual. Os habitantes das altas esferas celestiais zelam e cuidam, organizam e planejam a vida dos que estão aqui embaixo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você morre e você continua igualzinho. Você já não tem mais o computador biológico aqui, mas no corpo astral continua tudo igual, você continua acreditando nas mesmas coisas. E continua manifestando as mesmas coisas. E aí você chega lá no mundo astral, vamos organizar essa bagunça, vamos criar nosso lar. Nosso lar tem Ministério da Reencarnação, Ministério não sei do que, Ministério não sei do que, tem os comandantes, tem os chefes, tem os ministros, tem os subalternos, tem... É igual. As terras puras dos Budas são mantidas pelos Budas. O próprio Buda é uma figura de autoridade. É uma hierarquia. Mesmo que sejamos todos Budas em potencial, nós ainda não manifestamos. Então o que a gente vê fora do corpo é uma repetição pura e simples do que a gente tem aqui. Na verdade, é o contrário, né? As coisas começaram no mundo astral e foram se manifestando no mundo material. Mas como a gente está aqui, conversando nesse momento, nesse plano, quando a gente for para o mundo astral, a gente vai encontrar lá as coisas organizadas e nós vamos reconhecer as mesmas coisas que tem aqui na Terra. As mesmas estruturas, você vai ter que entrar na fila. A mesma burocracia. Então,
toda essa realidade humana está permeada por hierarquia, por posição, baseada no que for. Medo, preguiça, poder, necessidade, por aí vai. No mundo astral a coisa é um pouco mais complicada, eu entendo, porque as possibilidades são maiores, mas como a mente acaba sofrendo muito, por ser mais limitada, por ser muito instável, e aí o que nós temos é samsara. Repetição, repetição, repetição. Você está aqui preso em estruturas, em hierarquias as mais diversas, você vai para o mundo astral, você se vê preso de novo em estruturas e hierarquias, você reencarna e volta para cá com as mesmas coisas. Então há todo um processo aí envolvendo, condicionando os seres humanos e se perpetuando dentro disso. A gente até pode argumentar, Luiz, mas essa estrutura ela é libertária, ela promove o crescimento humano. Legal, interessante. Mas, ainda assim é uma estrutura, ainda assim há uma hierarquia, e existindo, sem ser questionada, sem ser observada com atenção, tem que se pondere a respeito, onde a gente aceita naturalmente, ela tende a ser limitante. Ela tende a gerar padrão de repetição. Ela não vai libertar. Porque você se estabiliza ali dentro e você fica lá muito bem, muito tranquilo. Agora estou aqui no nível 44 e pobre do quem está lá embaixo. Dá uma cuspida, né? Frescura. Daqui a pouco recebe uma cuspida de alguém em cima e por aí vai, né? Então, a questão da hierarquia é que ela é muito interessante para organizar a coisa, para facilitar a nossa vida, a nossa experimentação da realidade em vários planos, mas ela também é limitante. Importante, não adianta você afirmar, decretar, que a partir de hoje eu não aceito nenhuma hierarquia na minha vida. Sem chance. Sem chance. Você vai clamar por hierarquia. Você vai passar por alguma situação que você vai ter que dizer, quem é o líder? Humano, leve-me ao seu líder, humano. Quem é o chefe dessa pocilga? Quem é que manda nesse boteco? Né? Por favor, quem é que manda aqui que eu preciso resolver esse meu problema urgente? Toda a delicadeza, aquela vozinha, né, fininha, submissa. Por favor, tem alguém que pode me ajudar a resolver esse problema? Né? Então a gente vai passar por isso, não adianta. Está entranhado na vida material e está entranhado na vida espiritual. Você morre e você espera, tiver um pouquinho de lucidez, você espera encontrar lá uma estrutura que te acolha, uma organização. Né? Algo planejado, preparado para receber você e aonde você possa se desenvolver. Mas é a grande questão. Ao mesmo tempo que facilita, né, que as hierarquias facilitam, elas condicionam e prendem você na repetição. E um dos grandes problemas das hierarquias é que elas se tornam confortáveis. Principalmente quando você atinge uma posição razoável dentro da hierarquia. Quando você está lá na base da pirâmide, é um caos, é um problema, é um sofrimento. Quando você está na metade da pirâmide, as coisas já começam a ser mais interessantes, já começam a ser mais prazerosas. Né? Quando você se torna amigo do rei, as portas se abrem para você. Mesmo no inferno, se você tiver um pouquinho de proximidade ali com o maligno, você já tem alguns privilégios, né? Um pouco menos de chicotada, coisa e tal.
Você está lá no umbral, mas você é amigo do capitão do mato, lá você não fica no lodo, você já fica num lugarzinho um pouquinho mais sequinho, mais tranquilo, tem alguém para vir para limpar seus pés, coisa e tal, né? Então, as hierarquias, elas nos levam a uma acomodação. Acomodação que é muito, muito complicada. Porque é samsara. Porque é repetição. A própria ideia de evolução é hierárquica. Eu vou fazer, eu vou trilhar, eu vou cumprir, eu vou me disciplinar para que um momento futuro eu me ilumine. Quando nesse momento futuro, organizado, estruturado, hierarquizado, o ilumine é melhor do que o hoje, é superior, então há uma hierarquia. E aí nós estamos presos nessa questão. Presos de uma forma que, como eu disse, não adianta você decretar que não vai acreditar, que não vai se submeter, que não vai aceitar, ou que vai estar livre de hierarquias. Não tem como você ficar livre disso. O que nós podemos fazer então, Luiz, já que não tem como escapar? Vamos nos unir a eles, né? Como diz um ditado antigo, se você não consegue vencê-los, una-se a eles. Pronto, vamos aproveitar alguma coisa. A questão, né, da segurança, da comodidade que as hierarquias nos trazem, né? Eu penso que a gente precisa ter sempre em mente essa ideia de que estou numa hierarquia e como é que ela funciona. Teremos hierarquias mais rígidas, teremos hierarquias mais livres. Teremos hierarquias que se renovam, que se alternam, e teremos aquelas que não saem do lugar há milênios. Aquilo ali acabou. Se você entrar, pronto, você fica preso ali dentro. Então é importante que cada um de nós se observe em relação à questão de hierarquias, se observe em questão de expectativas, em questão de padrão, de repetição dessas coisas. Em casa eu me submetia ao meu marido. Na escola eu me submetia à líder da torcida. No Brasil não tem isso mais, né? Exemplo assim que a gente conhece um pouquinho. No trabalho eu me submeto à minha supervisora, meu supervisor. Na vida cultural eu me submeto ao professor de artes. Na vida espiritual eu me submeto ao guru. Então, mesmo que você não consiga escapar dessas estruturas, dessas hierarquias todas, se você estiver consciente sobre elas, nós já teremos alguma mudança. Se você estiver enxergando as hierarquias, sem querer mudar, sem querer salvar o mundo, sem querer alterá-las, nós já estaremos num processo diferente. Porque no despertar verdadeiro, a hierarquia vai ser transcendida. De alguma forma vai ser transcendida. O melhor de cada um, né, como essa ideia do Robert Monroe sobre o eu superior, que é uma coleção de personalidades, onde todos têm voz, onde todos são necessários e importantes. Pode ser uma utopia? Pode. Por exemplo, a democracia grega era uma utopia, porque a democracia grega, tão falada e propalada como grandiosa, fantástica, maravilhosa, era para os gregos, para os homens. Mulheres e crianças, não. Estrangeiros, não. Escravos, a democracia tinha escravos. Então, a gente começar talvez a sonhar com uma estrutura coletiva que não pode ser muito grande, porque se ela for
né? Com milhares, como é que vai se organizar isso? Como é que vai se dar voz a todos isso? Então, de alguma forma, esse processo de evolução que a gente tem, que a nossa alma tem, que o nosso eu superior tem, alguma forma de transcender as hierarquias deve surgir. Então não depende de mim ou de você modificar isso. Depende de mim e de você lidar melhor com isso. A mesma maneira de pensar a gente leva para o corpo. O nosso corpo tem uma duração aqui. Embora o ser humano queira atingir a vida eterna, né, viver 200 anos, 500 anos, tem uma duração. A pergunta não é como que eu aumento a duração, como que eu me torno imortal. Isso é ridículo. Isso é irracional. A pergunta é como que eu aproveito melhor a jornada aqui, seja de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos, de 100 anos. Como que eu aproveito melhor? Então, para nós hoje, pensar em alterar a hierarquia, fugir de hierarquia, é loucura, é devaneio, ilusão perfeita. A questão é, como que eu lido melhor com as hierarquias? Como que eu consigo trabalhar essa questão? Porque quando você chega, né, eu sempre lembro da faculdade, né? Eu tive professores que era terrível, você tinha que andar na linha ali, naquele estrito, linha limitadíssima. Você não podia nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para lá, porque ele caneteava você e baixava a sua nota, era mais rigoroso e por aí vai. Mas não tinha jeito de fugir disso. Você tinha que passar por aquela cadeira, por aquela disciplina, né? Mas no seu chefe, como é que seu chefe trata você? Como é que é a autoridade dele sobre você? Como é que é a sua autoridade perante os outros? Como é que você exerce isso? Então, são questões de observação que a gente tem que fazer para que a gente possa lidar com hierarquias. Tendo em mente que nós não vamos modificá-las, essa estrutura é necessária, é fundamental para a existência humana, mas a gente precisa buscar meios de lidar melhor com isso para que nós não fiquemos presos, condicionados a todas essas coisas que as hierarquias trazem, a esse samsara, essa repetição. Aí você fica preso aqui no mundo material, você morre, vai para o mundo astral, você fica preso às hierarquias astrais, você não vai a lugar nenhum. Não se cresce, não se evolui, não se melhora, não se desperta verdadeiramente. Então o despertar não é mudar, alterar, quebrar as hierarquias. Não. É entendê-las e se adaptar e conviver com elas, usá-las da melhor maneira possível. Porque é assim que funciona. Essa é a realidade de fora. Material e espiritual. E observe-se aquelas hierarquias que você gosta, que você aceita, que você concorda, que você está adaptado, são o samsara mais difícil de transcender. Aquelas com as quais você não concorda, que você não gosta, também merecem um pouco de atenção, mas aquelas as quais você já está inserido, aquelas onde você já tem uma função que você cumpre, o seu despertar vai bater de frente com elas. E aí, como é que você lida com isso? Até a próxima.